Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopp e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje, dia de clássico ou lasanha, e vou falar de um carro que marcou pelo menos a minha vida. Não sei a de vocês. Eu vou falar dele, do Chevrolet, que é um ícone, ou não. Vou falar do Monza, né, pessoal? O Monza foi, por muitos anos, sinônimo aí de status, de conforto, tecnologia de ponta para a época pelo menos, né? E hoje, mais de 2 décadas depois do final da produção, ele ainda continua dividindo opiniões. Tem gente que acha que é lasanha, tem gente que acha que é clássico, tem gente que nem acha, né? Mas e aí? Vamos conhecer um pouquinho mais da história do Monza e um pouquinho mais dos números e coisas do gênero? O Monza chegou no Brasil em 1982. Olha só. E não foi só um lançamento assim, né? Tipo, mercado nacional, tal. O Monza foi um divisor de águas, vamos dizer assim, né? Principalmente para a GM e, obviamente, para todo o mercado, porque ele abalou ali a estrutura da concorrência. Tá? Ele era baseado no Opel Ascona alemão, né? E desembarcou por aqui com um design que, para a época, era completamente diferente. Coloca o Monza, ele veio inicialmente ali em 1982 só com na versão hatch, né? Então você coloca o Monza comparado com o Gol, que na época era aquele Gol com motor a ar, né? Você colocava ele do lado de, sei lá, a do Fiat 147, que eram os hatches, né? Então assim, putz, mudou completamente, era outro carro, mesmo do lado do próprio Passat, né? Também assim, era um carro completamente diferente. E ele não era só bonito, né? Ele tinha uma sensação ali de avanço, né? Ele passava ali uma visão de futuro, tá? E o Monza foi apresentado como hatch de 2 portas, mesmo não sendo na época, tá? O tipo de carro mais desejado no Brasil. Esse foi ali o lançamento que a Chevrolet trouxe, né? E mais logo no ano seguinte, em 1983, ele já foi apresentado como um sedã de 2 portas e depois, em 1984, como um sedã de 4 portas. 1984 que foi o ano também do lançamento do Santana, né? Mas a Chevrolet chegou antes ali com o Monza Sedã em 1983. E, enfim, o Monza conquistou o coração dos brasileiros na época, e explodiu em vendas, tá? O Monza ele foi o carro mais vendido no Brasil em 1984, 1985 e 1986. Que, vamos combinar, é um feito enorme para um carro que era médio grande, né? E não era um carro barato, ele era um carro considerado um carro de luxo. E ele se consolidou, né, como um símbolo de ascensão social e de bom gosto. E o Monza representava ali a modernidade, sofisticação, mas e ainda assim era acessível. Diferente de você pegar um Galaxy, um Landau, que eram outros carros, o próprio Opala, né? O Opala existia na época, obviamente, do lançamento, e era um carro assim, carro do presidente, né? E o Monza chegou ali um pouco mais abaixo, mas mantendo a sua categoria, mantendo o nível dos carros da Chevrolet. E superando, vamos dizer assim, os principais rivais na época do lançamento do sedã, vamos colocar, o principal rival dele era o Del Rey, né? Era o Del Rey e talvez o Corcel 2. Aí logo depois, ali em 1984, veio o Santana também, que era um baita de um carro, mas o Monza vendia mais na época. Mesmo 85, 86 ali, ele foi o mais vendido. E a dirigibilidade dele era muito elogiada, a suspensão era bem calibrada para as nossas estradas, aí a sensação do volante era de um carro robusto, um carro confiável, um carro, né, legal de dirigir. E ele foi o Monza, Santana a gente já falou. O Monza foi produzido até 1996. Ele foi finalizado na versão chamada Tubarão, né? O Tubarão teve de 1991 a 96, 5 anos de fabricação, e deixou um legado aí de 800 mil unidades vendidas, de 1982 a 1996. Pois é, um verdadeiro fenômeno de vendas, vamos colocar assim. Mas
com essa produção toda aí de 800 mil unidades, é inevitável, né, que muitos Monzas tenham tido aí uma vida intensa, passados por diversos donos, e todo mundo sabe que nem todo dono cuida do carro, muitos viram lasanhas, né? Seja por falta de manutenção apropriada, ou pelo desgaste do tempo, ou pelo uso, enfim. O Monza, muitos deles perderam o seu brilho original, vamos dizer. Vou mostrar aqui para vocês algumas das lasanhas. Olha só, esse aqui primeiro é o mais tranquilo, tá? Eu trouxe aqui um Hi-Tech 2.0 1996, último ano de fabricação do Monza. Esse está lasanhado só porque ele foi rebaixado, tá com umas rodas gigantescas, com pneu aqui minúsculos. Fica legal, eu já falei isso em vários vídeos, eu não gosto de rodas tão grandes com pneu. Na verdade, meu problema não é a roda grande, é o perfil do pneu muito baixo, o carro fica muito duro, fica ruim de andar, muito buraco, você pega buraco, e assim, vai acabar quebrando a roda, vai acabar furando o pneu. Então eu, Márcio, prefiro um perfil ali um pouquinho mais alto, seja um perfil 45, um perfil 50, com um pneu ali 195, 205, enfim, né? Porque obviamente o 50 muda de acordo com a largura. Mas tá aí, eu acho essa roda muito bonita. Essa roda originalmente ela é aro 15, se eu não me engano, e saiu no Vectra. O Monza é um carro extremamente confortável, gente. Muitos de vocês já sabem, mas enfim, foi o meu primeiro carro foi um Monza 1989 SLE, verde, 4 portas. Era um carro bem bacana, cara. Eu gostava bastante. Andava bem, não era econômico, mas era um baita carro. Aí aqui a gente já vem pro. Quanto que o cara tá pedindo? Nem lembro, nem olhei. 35 mil reais neste Monza. Este aqui já pede 6 mil. E assim, ó, Monza Tubarão 2.0 carro de trampo. Alguns detalhes na funilaria conforme fotos. Motor e dock ok. Dá pra ver que é carro de trampo, né? O cara tira foto aqui com um monte de drywall em cima do teto do carro. Então assim, gente, o Monza foi por muito tempo, até por ser um carro extremamente confiável, a maioria dos Monzas viraram carros de eiro, né? Pedreiro, marceneiro, serralheiro e por aí vai, tá? Esse carro tá feio, tá precisando de um trato, né? Dá para ver assim, a pintura tá detonadaça, né? Precisa trocar os piscas, para-choque, enfim. A lanterna não tá quebrada, mas dá para ver que assim, tá detonado o carro. Foi bem usado, né? Mas é um carro legal, um carro confortável, completaço, por 6 mil reais. Apesar que esse aqui é um GL, né? Deixa eu ver. Não é completaço não. Tem vidro e trava, né? Mas é uma boa opção por 6 mil reais. Esse aqui, coitado. Esse é um 1989, o meu era esse mesmo modelo, mas ele era verde. Esse aqui não sei se é azul, enfim. Mas esse dá pra ver que tá detonadaço, né? Aqui o tanque pra dentro. O cara botou um tijolo aqui, parece, pra segurar o carro, não sei. Aqui tá um buraco de ferrugem. Eu não vou nem falar assim, compra uma Polaina porque é barato, porque não é o que vai fazer diferença nesse carro, né? O cara podia ter jogado uma água, sei lá. Mas assim, pô, tá sem Polaina, tá sem os piscas, sem grade, tá com os pneus furados, tudo amassado. Mas por dentro até que tá zoado também. Mas enfim, o cara já deixa até o cabo da bateria ali para fazer o carro pegar. Mas o Monza, tá faltando aqui o. Acho que aqui era para abrir o vidro, né? Enfim. Mas o Monza, assim, cara, esse acabamento com luzinha na porta, os porta-treca, que, putz, isso era muito legal. Era muito legal mesmo. Esse painel, adorava esse painel, o volante SLE. Putz, era muito legal, de verdade. Esse aqui, o que o cara bota de descrição aqui? Eu nem olhei, deixa eu ver. Pá, pá, pá. Motor feito há 3 anos e meio, porra. Não vou nem falar nada. Não vendo fiado. Que bom, né, meu querido? Não parcela no boleto, por favor, não insistir. Vendo, pois faz 1 ano, quase que não uso mais o carro, preciso desapegar. Carro que usava para trabalhar, velhinho, mas bem cuidado, funciona tudo. Ar, pintura queimada, por longo tempo de uso. Carro bem cuidado, 2.0, forte e econômico. Vidro, trava, alarme, sem multa. Olha lá, é R$ 7.500. É um Monza Tubarão bem zoado, coitado do Monza Tubarão. Mas o cara fala que tem ar-condicionado, funciona o ar-condicionado, o interior
precisa de uma limpeza, né? Mas assim, aparentemente está em bom estado de conservação, os bancos, e esses bancos são confortabilíssimos, gente. Mas tá aí, o porta-mala do Monza é gigante também, muito bom. Esse aqui eu já peguei um hatch. Aqui ele fala SR no documento, 1.8 álcool, banco recaro de época, painel vermelho, só falta os frisos da lateral, precisa de restauração. 13 mil reais, precisa de restauração mesmo, dá para ver assim, o carro tá bem enferrujado aqui, né? Vários pontos de ferrugem aqui embaixo, aqui tudo. Mas assim, é um SR de documento, um SR de plaqueta, não sei se ainda tiver a plaqueta no carro. Mas tá aí, ó. É um carro bem legal, um Monza hatch. Esses bancos aqui não me parece ser os recaros dele não, hein? Tá bom. Eu acho que os recaros estão fora do carro. Tá certo. Então, são os bancos recaro. Não sei se são os do Monza SR não, mas tá bom, né? 13 mil reais você pode levar um Monza SR. Esse aqui já é a lasanha que dá vontade de buscar. Esse aqui eu vou falar que assim, coça. Esse é um SLE 1988, R$19.900, mas a diferença é isso aqui, ó, carro turbo, com fuel tech, mecânica, tudo em ordem para quem gosta de um turbão, já preparado 2.0 álcool. Meu pai teve um Monza 1985 2.0, motor gasolina funcionando, não, motor álcool funcionando na gasolina? Como é que é? Não, era gasolina funcionando no álcool, era alguma coisa assim. Não me perguntem por que o cara fez isso na época, mas ele estava carburado, ele era carburado de uma Weber 40 italiana, uma turbina HRT3, que depois são as turbinas que vieram, acho que no Tempra, se eu não me engano, que era uma turbina pequena, e aquele carro, assim, ele tinha até 1,8 kg, ele tinha um booster, né, para regular, e ele ia até 1,8 kg de pressão, e era um canhão aquele carro. Mas ele era todo preparado, o câmbio foi montado para aquele carro, então a relação de marchas era diferente. E aquele carro fazia de 0 a 100, acho que era em 6,2 segundos. Então, assim, era um carro muito rápido para 1994, tá? Assim, lembra disso, eu tô falando em 1994, não foi nem em 94 que meu pai comprou esse carro. Acho que foi em 1993, eu tinha 12 anos, foi em 1993 que ele comprou esse carro. Então, assim, era um Monza ridiculamente rápido, muito rápido, motor todo preparado, cabeçote rebaixado, taxado, com bomba elétrica. Na época, usava a bomba elétrica da Mercedes. Estou falando de 1994, gente, faz 31 anos, né? Então, assim, usava bomba elétrica na época. Era um carro, assim, com intercooler. Era incrível, um carro extremamente bem montado, tá? E aí, enfim, acabou vendendo depois, logicamente, com o tempo, mas era um canhão. Eu imagino hoje um que é mesmo carro, um duas portas, a diferença é que o meu pai era vermelho, mas é um Monza SLE, esse é 88, duas portas prata com fuel tech. Deve ser um canhão e meio. Eu adorava aquele carro, óbvio. Era para época, assim, apesar que 6 segundos até hoje, né? Vamos combinar, é um bom 0 a 100, né? Mas tá aí, ó. Esse aqui tá muito legal, muito bonito. Um carro bem ajeitado, um sleeper, né? Dá pra ver que assim, foi pintado aqui, pá, mas, cara, é um carro 88, né? Eu gosto dessas rodas catavento. Putz, que demais esse carro. Nossa, quantas lembranças me trazem um Monza desse, duas portas, turbo. O do meu pai tinha o interior, caramba, quando meu pai comprou o carro já estava montado. O interior era todo de couro, mas era couro de verdade, assim, preto. Era lindo aquele carro. Nossa, aquele carro era incrível. O painel, os instrumentos eram todo fundo preto, tudo com os números tudo em vermelho. Ele tinha aqui embaixo, tinha ali pressão a temperatura de óleo, a pressão de combustível e tinha mais um reloginho lá que eu não lembro agora qual que era. Mas era fantástico, fantástico. Tinha um Bosch Rio de Janeiro, aquele carro. Tá aí, ó. Legal. Vou falar que assim, dá um saudosismo, dá uma vontade de fazer bobagem. Se eu pudesse, vocês podem ter certeza que eu iria lá buscar. Uma coisa legal que o cara fez também aqui, ao invés do vacômetro do combustível, tinha o manômetro de pressão do turbo. Tá? O cara colocou o manômetro de pressão no painel, então dava para ver ali quanto que estava batendo a pressão do turbo.
Era incrível, vamos combinar, gente. 1994 isso, né? Tá aí, motorzão OHC. Beleza, que legal, que bacana. Esse aqui é realmente, o cara pede o quê? 20 mil reais nesse carro? 19.900 reais. Oh, meu Deus, hein? Esse aqui é a lasanha, aquele era a lasanha porque estava mexido, né? Esse aqui é a lasanha porque o cara fez o interior. Até, assim, não achei de gosto duvidoso, mas ele meteu todos uns bancão de couro cinza aqui, sei lá. Foi uma lasanhada de razoável bom gosto, vamos dizer assim, porque o cara podia ter enfiado uns bancos bege, caramelo, enfim, doce de leite. E ele botou aqui as rodas do Vectra dos 94, 95 ali, que eu particularmente não gosto, não gostei dessa roda no Monza, né? Vou passar mais rápido porque eu não quero fazer outro vídeo aqui de 1 hora, né? Esse aqui, vamos lá, esse é um hatch já 1.8, 1982, o que é esquisito, porque em 1982 ele era 1.6, se eu não me engano, só. 14.900, tá precisando um dono, né? Dá para ver assim a cor, a roda, faltando as tampinhas, tá bom, mas assim a cor dele tá bem zoada, tá bem diferente ali, paralama, capô, porta, traseira, tem umas 4 cores diferentes. A elétrica dele vai precisar de uma boa revisão, eu garanto, porque olha esses fios pendurados aqui, cara. Esconde os fios embaixo do painel, pelo menos, para tirar uma foto decente, vai. Enfim, pelo menos ele manteve ali o carro como ele está, vai, vamos dizer assim. Esquisito aqui, né? Enfim, mas é isso. Mais uma lasanha, vamos ver esse aqui. Esse aqui eu já nem lembro. Nem lembro porque que eu coloquei como lasanha. Eu acho que é pelo estado do carro mesmo, dá para ver pintura, para-choque os para-choque do Monza, o para-choque em si não amassava, mas ele ia para trás, era muito engraçado. Além do cara ter tirado foto suja, esse aqui tá com o rack ali em cima no teto. Olha o vão desse porta-mala, meu Deus do céu. Enfim, é isso, gente. Os Monza foram carros usados. O cara colocou capa nos bancos. Essas capas sempre ficam feias, gente. Não tem como. Fica feio, fica mal colocado. Putz, não tem o que fazer. E este aqui é um 2.0 Classic álcool manual, 332 mil quilômetros, 6.500 reais, vidros elétricos, documentos em dia. Eu lembro que o meu Monza, quando eu vendi, tava com quase 200 mil quilômetros, acho. Fumava pra caramba, fumava bastante. E aí foi um amigo do meu pai até que comprou o carro. Ele sabia que o carro estava ruim. A gente falou assim, cara, o carro está ruim, muito ruim. Ele viu que o carro estava fumando, então pagou mixaria também, né? E, putz, não deu acho que uns 2, 3 meses o cara conseguiu fundir o motor do carro. Aí ele retificou o carro. Eu sei que ele ficou com o carro, acho que uns 3, 4 anos, uns 4 anos atrás eu encontrei com ele. Ele é borracheiro aqui perto. Uns 4 anos atrás eu encontrei com ele e ele falou que ele tinha acabado de vender um Monza, né? Eu vendi esse carro para ele, ele comprou esse carro tem, sei lá, mais de 20 anos. Muito mais de 20 anos. Eu tinha o quê? Ah, eu tinha 20 anos quando ele ficou com o carro. Então, eu tô com 44, então tem 24, 20, tem uns 25 anos, vai. Ele ficou 20 anos com o carro, ele fez a retífica e ficou 20 anos com o carro ali e vendeu em bom estado. Ele falou, vendeu funcionando tudo certinho. Então, assim, são carros que, quando bem cuidados, né? Esse aqui tá precisando de um dono, principalmente por ser um Classic. Nossa senhora, que coisa horrível que você fez, meu amigo. Meu Deus do céu. Olha, eu vou até parar depois dessa. Ai, 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 viu? Que judiação. Mas é isso aí, gente. Dentro da vasta quantidade aí de Monzas produzidos, mais de 800 mil, tiveram várias versões, tá? Várias mesmo, e algumas que se destacaram. O Monza teve um monte de motorização, um monte de versão, um monte de coisa. Eu trouxe alguns aqui, não dá nem para falar de todos, porque senão a gente vai fazer um vídeo gigante. Os Monzas principais, assim, que se destacaram muito, tá? O Monza Classic, que era ali a personificação do Monza de luxo, do conforto, era o topo de linha, né? Então, assim, tudo que tinha para lançar foi o primeiro carro com um computador de bordo, tudo que tinha tendência vinha no Classic.
Tá? Então ele tinha ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrico, o acabamento era diferente, com materiais de melhor qualidade, veludo no banco, veludo nas portas. Tá? Então o Monza Classic era um carro assim que se diferenciava em termos de luxo. Tá? Depois tinha o Monza SR, que o Monza SR foi lançado. Eu não achei, eu não peguei aqui, acho que o lançamento, mas se eu não me engano, ele foi lançado em 86. O Monza CR tinha o 1.8 e depois veio o Monza CR 2.0. O Monza CR ele era hatch e era o carro, era o hatch, era o Monza esportivo, vamos dizer assim, ou o Monza esportivado. Né? E assim, era um carro, tinha um motor potente, com roda de liga leve exclusiva, interior com um banco recaro, painel diferenciado, enfim, ele entregava uma experiência de condução esportiva. Não era o carro mais rápido, mas era um carro bem legal e é difícil de achar um SR legal, um SR original. Teve o Monza 500 EF, tá? Que foi sem dúvida um dos Monzas mais importantes, porque ele foi uma homenagem à vitória do Emerson Fittipaldi das 500 milhas de Indianápolis em 1989. E ele foi também o primeiro carro com injeção eletrônica. Aí o pessoal fala, é o Gol GTI. O Gol GTI foi o primeiro carro que ficou em linha com injeção eletrônica. O Monza EF foi uma versão especial, em 1989, que teve injeção eletrônica, que foi lançado com injeção eletrônica, foram produzidas algumas unidades, né? E aí o Monza só veio receber a injeção mesmo em 1991, quando mudou para o Tubarão. Mas o EF, o Monza 500 EF, foi o primeiro nacional a ter injeção eletrônica de série e era aquela bendita Bosch Legetronic, né? Que era uma inovação tecnológica para a época, né? Colocou ali o Wow Blaster, mas é uma injeção que é a conhecida injeção burra, que depois veio no Gol GTI, no Scott R3, no Cadete GSI. Que mais que veio colocar? O Monza, o Santana EX, o Ômega 3.0. Foram vários carros que usaram essa injeção até 1994 e que era uma bucha. E aí tiveram algumas versões ali também de o Monza Barcelona, que foi lançado em 1992, comemorando as Olimpíadas. Teve o Monza Clodovil, que é um Monza extremamente raro de se achar, que era um Monza hatch. Com alguns detalhes aí feitos pelo Clodovil na época, pensados pelo Clodovil, e ele vinha com umas malas, no porta-malas, enfim. E depois veio o último Monza, que foi o Tubarão, né, que foi o apelido carinhoso aí do Monza de 91 a 96. Sobre motorização, o Monza sempre teve o motor família 2, 1.6, 1.8 ou 2.0, tá? Quando ele foi lançado em 1982, na versão hatch, ele tinha um motor 1.6 com 75 cavalos, 12,4 kg de torque, 0 a 100 em 16,2 segundos, 150 de máxima, 8 por litro na cidade, 14 na estrada. Ele foi lançado na época com um câmbio de 4 marchas manual e ele tinha 4,24 m de comprimento com 1,66 m de largura. Obviamente a largura foi do início ao fim, né? O 1.8 carburado, que veio depois em 1984, se eu não me engano, ele já tinha 83 cavalos, com 14,4 kg de torque, 0 a 100 14,5, praticamente 2 segundos a menos, máxima de 157 e manteve ali um bom consumo de 8 na cidade e 13 na estrada. O sedã tinha 4,36 m, ou seja, ele só era 12 centímetros mais comprido que o hatch e, obviamente, tinha a mesma largura. Tá? O sedã, quando foi lançado, ele foi lançado 1.6 também. E ele tinha números, era o mesmo motor e os números eram bem próximos ali do hatch, até porque o tamanho era muito, a diferença de tamanho era muito pequena, né, de 12 centímetros, então não era tão mais pesado assim, né? Bom, esses motores não eram os mais potentes do mercado quando eles foram lançados, mas já entregavam um desempenho ali satisfatório, vamos dizer assim, para a época. Tá? E uma boa elasticidade, ali uma reputação de ser um motor robusto, né? E que caiu no gosto de todo mundo, e a manutenção dele era uma manutenção simples, e tinha muita peça no mercado. Só que a grande virada do Monza, obviamente, foi quando veio o motor ali 2.0, também carburado.
O 2.0 carburado, que veio no sedã e mais para frente, mas que era usado no SR em 1988, ele tinha 110 cavalos, 17,3 kg de torque. O SR fazia 0 a 100 em 11 segundos e meio, 180 de máxima, fazia 7 na cidade e 10 na estrada. E aí ele já tinha o câmbio 5 marchas, obviamente. Eu achei 2.0 vários números diferentes. Então eu trouxe aqui um 2.0 carburado manual, que foram os primeiros. Ele tinha 99 cavalos com 16,2 kg de torque, 12 segundos de 0 a 100, 166 de máxima, 8 na cidade e 13 na estrada. O Monza teve uma versão, isso foi um Classic, tá? Que eu peguei. O Monza teve o motor, a versão Classic também automática carburada. Ele era um câmbio automático de 3 marchas e ele neste automático Classic ele tinha 110 cavalos com 17,4 de torque. O 0 a 100, apesar de ser 3 marchas, surpreendentemente foi 13 segundos com 165 de máxima. E aí que tá o X da questão, né? 5,7, todos que eu trouxe foram gasolina, 5,7 na cidade e 8 na estrada. O câmbio automático ele é um pouco mais gastão mesmo. O 2.0 EF, tá, que aí foi a versão especial Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro injetado, ele veio com 116 cavalos, 17,8 kg de torque. O 0 a 100 dele era em 10,8 segundos. Aqui para mim foi o Monza mais rápido que eu achei, pelo menos de número. 173 de velocidade máxima, 9 por litro na cidade e 14 na estrada. Ele foi o mais rápido do 0 a 100 e o mais econômico dos números que eu vi. E o Tubarão, já 2.0 injetado ali, os monoponto ainda, eles tinham 110 cavalos, 16,6 de torque, 11,7 de 0 a 100, 172 de máxima, 8,5 na cidade, 12 na estrada. Detalhe, o Tubarão ele tinha 4,49 metros, tá? Então ele já era ali de 4,36 metros, foi para 4,49 de comprimento. Só de referência, o Corolla atual 4,63 de comprimento, 1,78 de largura. O Monza Tubarão, que foi o maior de todos, 4,49 com 1,66 de largura. E, enfim, a mecânica do Monza era assim um dos segredos, né? Um dos motivos por ele ser um carro tão cultuado. Eu vou trazer para vocês aqui agora os Monzas clássicos. Eu comecei aqui com 1984, que foi o primeiro aqui, 1.8 SLE. Este aqui é álcool 2.0. Ele está com o motor 2.0 cadastrado, mas originalmente ele era álcool, tá? O que meu pai tinha era bem parecido com esse. Muda depois aqui o retrovisor, né? Em 85 ainda era... Assim, não, 85 já muda o retrovisor, muda a grade também, e aí veio aqui a parte de baixo que tinha aquela carenagem mais alta. Acho que eu fiquei na dúvida agora, hein? Se isso é em 85 ou 86. Mas enfim, gente, são detalhes, né? Tá aqui, esse aqui está impecavelmente original, com as lanternas 100% vermelhas, que foram realmente dos primeiros aqui de 84. Eu acho que 84 e 85, é isso aí. 84 e 85 ainda tinha lanterna 100% vermelha, as maçanetas cromadas aqui. Depois em 86 que saiu a lanterna com pisca laranja e eu acho que as maçanetas ficaram pretas. Aí aqui o borrachão ficou mais largo, que ele tinha o tamanho do para-choque, a mesma largura do para-choque. Tá aí. Que legal esse carro, bonito esse carro. O cara botou um 2.0, volante original, o painel ele era realmente mais simples, não tinha contagiro. Ele colocou os vidros elétricos aqui, que se eu não me engano não tinha na época. Essa roda clássica do Monza, né, saiu por muitos anos em vários Monzas. Esse aqui é um Classic 2.0 manual. Quanto que o cara pede nesse aqui? 27.900. Esse aqui pede 80 mil reais neste Classic, por mais que esteja lindo, impecável, 31 mil quilômetros, nunca foi modificado, papapá. Cara, desculpa, não vale. Infelizmente, não vale 80 mil reais. O Classic ele tinha como diferenciação essa borracha aqui embaixo, o para-choque e borrachão era tudo cinza, não era preto. Todos os Classics eram cinzas. Essa parte aqui que eu falei, que eu acho que vem em 86, né? Dá para ver que aqui... Vou voltar aqui, cadê? Uma foto...
da frente, né? Dá para ver que aqui não tinha acabamento nenhum, era só o metal. E aí para frente já veio essa carenagem aqui embaixo, que tinha um encaixe pro farol de milha. Tá aí, ó, um baita Classic, as rodas originais, lindo, maravilhoso, excelente carro, bonito de verdade. Essas lanternas vinham no Classic, aí tinham esse aplique extra aqui, muito legal mesmo, mas assim, cara, infelizmente não vale 80 mil reais por ser um Monza Classic, mesmo que original. Este aqui, que o cara pede 60 mil, que também eu acho que vai ser difícil ele vender, já é um Classic automático, tá? Também tá com placa preta, carro maravilhoso, extremamente original. Aqui dá para ver, né, a diferença do retrovisor que veio em 86 para o Monza. Ó. Até aqui em 85 era assim, depois ficou assim mais integrado ali a carroceria, as maçanetas pretas. Cara, que bonito que tá esse carro, mesmo as lanternas originais. Cara, lindo, 2.0 Automatic. Olha só que interior legal que tinha esse carro. O Monza tinha também ali a regulagem de altura no volante, né? Essa alavanca aqui regulava a altura, só a altura, não regulava a profundidade. Bendito do afogador aqui. Que legal esse carro, gente. Olha, não sei porque não tá no P, né, campeão? Carro parado com câmbio no N ou no R, sei lá, como é que tá isso daí. Mas enfim. Esses bancos aqui, meu Deus do céu, que legal. Quanta lembrança boa do Monza. O Monza verde, que tipo, tinha aquele alarme que você passava no vidro ali, você passava o chaveirinho, era um ímã, só um ímã. Qualquer ímã que você passasse ali ativava ou desativava o alarme. Esse aqui é um hatch 82-83, primeiro ano do Monza, com as rodas originais, extremamente original esse carro, por isso que eu trouxe ele aqui como um clássico, né? As lanternas certas, as rodas certas, tudo direitinho, tudo perfeito. O volante, olha esse volante que zoado, cara, mas era o volante certo deste Monza, né? Não tinha nada aqui, não tinha o relógio, não tinha absolutamente nada. Ele tá com um São Francisco aqui, ou é um Los Angeles, não sei, não dá para ler ali direito. Talvez um Albatross, enfim. E tá aí, um Monza da primeira geração. Este é um SR, tá? Promoção por tempo limitado, por 36 mil. Esse promoção por tempo limitado tá aqui já tem mais de um ano, tem uns bons um ano e meio para mais que esse carro tá anunciado. O cara aqui fez um Photoshop zoado na foto, só que obviamente dá para ver aqui, né, que o carro tá no autódromo. O cara tirou assim, cara, refaz as fotos deste carro, meu amigo, se ele ainda tá assim ou não, né? Tá aqui, um baita de um Monza bonito, legal, original, placa preta. Olha só, eu não lembrava que tinha um Monza SR com esse tom de vermelho metálico, para mim ele era sólido, mas enfim, bonito o carro, com as rodas originais, com as tampinhas, ó, o painel do Monza do meu pai era igual a esse, era do SR, que era tudo vermelho. Cara, lindo este carro, de verdade. Ele botou os bancos, cara, fez os bancos de couro, eu gosto, acho bonito, enfim. O volante tá certo, tudo tá impecável. Aqui só que precisa, né, o tampão aqui talvez refazer, fazer um reforço talvez. Mas assim, cara, isso aqui não vende carro. Você colocar uma foto do seu carro no Track Day, não vende ele, né? Não ajuda a vender, eu te garanto, cara. Mas, enfim. Quanto que ele tá pedindo mesmo? 36 mil reais. Se eu tivesse hoje 30 mil, eu chegava lá na canelada no Pix e levava esse Monza para casa. Esse aqui é o Monza Club, que é uma versão especial também. 11.400 quilômetros, 23 anos guardado em garagem fechada. Olha só, placa preta 99 pontos, vistoria na Cadillac, Clube do Brasil. Troco apenas por Opala duas portas original, anos 79, para baixo. 60 mil reais, meu querido. Você não vai arranjar ninguém que troca um Opala Coupé num Monza, tá? Não é por nada não. Por mais que seja um clube bonito, legal, duas portas, completaço, bacana. Olha o chaveirinho aqui que ativa o imã no vidro. Legal, show de bola, parabéns. Você não vai conseguir trocar ele num Opala nem vender por 60 mil.
Esse aqui é um Classic da última série já do Classic, né? 92, 85 mil quilômetros, o cara pede 57 mil. Se fosse Opala, se fosse Ômega, a galera já ia ter passado 100 mil. O Opala já teria passado 150 mil. Pedindo, não vendendo. Porque tem uma grande diferença aí também, gente. Mas, nossa, estão pedindo muito caro. Estão pedindo, mas não estão vendendo. Vocês sabem disso também, né? É só olhar os anúncios que vocês vão ver os anúncios aí de Opala há muito tempo anunciado e os caras não vendem porque estão pedindo valores absurdos, tá? Esse é um Monza preto, que é difícil de ver Monza preto. Classic, totalmente original. Olha só esse interior, que legal. Esse aqui já vinha com o painel digital, olha só, que depois veio pro Cadete GSI e pro Ômega. Este aqui é 92, gente. Aqui já tinha no Cadete GSI, mas ainda não tinha lançado o Ômega, tá? O Monza e o Cadete GSI foram os primeiros com painel digital. Que legal, olha isso, que bonito, gente. Esse painel, olha que legal esse carro. Então, esse aqui, o cara pede 57. O outro, acho que só porque é um clube, vai pedir 60 mil ou algum dono de Opala vai querer trocar. Enfim, complexo. Mas é isso aí, pessoal. Eu adoro o Monza, eu sou suspeito para falar, mas a pergunta que não quer calar: Monza é um clássico ou lasanha? O mercado diz que ele é lasanha, né? Mas eu acho que um SR bem cuidado, um 500EF que é muito difícil de achar, ou um Classic também bem cuidado, eu acho que eles já estão virando clássicos, né? Mas apesar de ter feito história e ter sido considerado um carro de luxo, uma referência no mercado brasileiro, o Monza não é um carro muito valorizado. Na categoria dele, o Santana talvez seja um pouco mais valorizado. Assim, em termos na categoria, o Santana é mais valorizado, o Monza está no meio e o Del Rey é menos valorizado ainda do que o Monza, né? O Santana eu acho que é mais valorizado por causa da legião aí de seguidores de motor AP, que faz diferença. E, enfim, a Chevrolet, o Opala ainda é o mais cultuado de todos. Depois vem ali a C10, a Veraneio, o Ômega, a Caravan. E lá longe vem o Monza, né? O Chevette ainda acho que vem antes do Monza. Enfim, é uma pena, na minha opinião, porque o Monza é um baita de um carro. Mas fala pra mim, você já teve um Monza? Sonhou ter um Monza quando era jovem? Seu pai, seu avô, alguém tinha um Monza? Tem história de Monza para contar? Fala para mim aqui nos comentários, que eu quero muito saber a sua opinião. E por favor, gente, siga o canal e curtam os vídeos. Eu tive uma baixa assim nas curtidas, uma baixa nas visualizações. E assim, se vocês começarem a me ajudar a começar a curtir os vídeos, não precisa nem comentar. Se comentar é melhor, mas assim, se der a curtida no vídeo, o YouTube já entende que é um vídeo relevante e começa a recomendar para mais gente. Beleza? Não esquece então de deixar seu like, isso ajuda bastante. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Márcio Stoppa, a gente se vê no próximo vídeo com mais histórias, mais análises e mais carros que são o puro Brasil. Um abraço e até mais.